Tem coisas na vida que a gente guarda por tanto tempo que quando finalmente solta, parece que o peito vai explodir. Essa história ficou escondida dentro de mim por mais de 60 anos. Meu nome é Celina Augusta Pimentel. Tenho 83 anos e nasci em Botucatu, interior de São Paulo. Meus netos me chamam de Vó Celina e hoje eu resolvi contar uma história que mudou completamente o rumo da minha vida. Uma história que nos anos 60 eu não tinha coragem nem de sussurrar para mim mesma. Antes de continuar, eu quero muito saber de onde vocês estão assistindo esse meu relato. Então, por favor, diga para mim nos comentários. Aproveita e já se inscreva no canal e curta o vídeo. Isso me ajuda muito. Eu era uma moça de 21 anos quando conheci o Tadeu. Ele trabalhava no banco da cidade. Era um homem muito respeitado, de família tradicional. Naquela época, uma moça de família como eu tinha poucas opções. Ou estudava para ser professora, ou casava. Eu escolhi ser professora. Mas quando Tadeu começou a me cortejar, meus pais ficaram tão felizes que eu não tive como recusar. Ele era 9 anos mais velho. Tinha uma situação financeira estável. E todo mundo dizia que eu tinha muita sorte. Casamos em 1960. Uma cerimônia bonita na igreja matriz. Meu pai, que era dono de uma pequena venda de secos e molhados, gastou quase todas as economias no meu vestido e na festa. 3 meses depois, descobri que estava grávida do meu primeiro filho, o Murilo. Depois vieram a Lívia e o Dante. O Tadeu era um bom marido, pelo menos do jeito que a gente entendia naquela época. Nunca me bateu, sempre colocou comida na mesa, pagava as contas em dia, mas ele era distante, sabe? Sempre muito ocupado com o trabalho, com os amigos, com as viagens de negócio. Eu achava que era assim mesmo, que homem era naturalmente mais frio, mais reservado. Foi em 1963, quando Dante ainda era bebê de colo, que tudo aconteceu. Era uma tarde de outubro, daquelas bem quentes de primavera no interior. As crianças estavam dormindo e eu resolvi arrumar o escritório do Tadeu. Ele não gostava que eu mexesse nas coisas dele, mas eu precisava limpar o ambiente. As crianças estavam com uma gripe forte e eu queria ter certeza de que a casa estava limpinha, sem poeira. Quando abri a gaveta da escrivaninha, notei algo estranho. O fundo parecia mais alto do que deveria ser. Passei a mão e senti que tinha algo solto. Era um fundo falso, dessas coisas que a gente nem imagina que existe na própria casa. O coração já começou a acelerar, porque na hora pensei que podia ser alguma coisa relacionada a dinheiro. Talvez dívidas que o Tadeu estivesse escondendo de mim. Com cuidado, levantei aquele fundo falso. Não era dinheiro. Era um álbum de fotografias, pequeno, de capa preta, daqueles que se comprava na papelaria do centro. Sentei na cadeira do escritório e comecei a folhear. Nas primeiras páginas, tinha fotos normais do Tadeu mais jovem, antes de me conhecer. Ele numa praia que eu não reconheci, numa festa de formatura com amigos. Mas quando cheguei na metade do álbum, minhas mãos começaram a tremer. Lá estava o Tadeu abraçado com o Orlando, o sócio dele no banco. Não era um abraço qualquer, era um abraço íntimo, daqueles que só se dá em quem se ama. Na foto seguinte, eles estavam numa cabana. Parecia ser no interior, talvez na fazenda da família do Orlando. Estavam sem camisa, sorridentes, com copos de bebida na mão. Virei a página e senti como se tivesse levado um tapa. Eles estavam se beijando. Uma foto tirada de longe, talvez por algum amigo, mas era inconfundível. Meu marido e o melhor amigo dele. O homem que vinha com a esposa e os filhos almoçar na nossa casa aos domingos, depois da missa. Naquele momento, algo morreu dentro de mim. Não era apenas a traição. Era tudo o que eu acreditava sobre a minha vida. Sobre meu casamento. Sobre quem eu era. Foi como se o chão tivesse sumido debaixo dos meus pés. Lembro que o bebê chorou no quarto, mas eu não conseguia me mover. Fiquei ali, paralisada, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Sem fazer barulho, havia mais fotos. Eles em diferentes lugares, sempre juntos.
sempre com aquele olhar de cumplicidade que eu nunca tinha visto no rosto do meu marido quando ele olhava para mim. Tinha cartas também, guardadas entre as páginas do álbum. Cartas de amor, escritas à mão, com a letra caprichada do Orlando. Frases como "sinto sua falta todos os dias" e "um dia vamos poder viver nosso amor sem medo". Só consegui fechar o álbum quando ouvi o choro do Dante ficar mais forte. Guardei tudo exatamente como estava. Coloquei o fundo falso de volta. Senti que ia desmaiar, mas respirei fundo e fui atender meu filho. Troquei a fralda, dei de mamar, fiz tudo no automático, como se meu corpo estivesse funcionando sozinho, porque minha mente estava longe, tentando entender o que tinha acabado de descobrir. O Tadeu chegou em casa naquela noite como sempre. Beijou as crianças. Me deu um beijo rápido na testa. Perguntou sobre o jantar. Eu servi a comida. Conversamos sobre coisas sem importância. Ele não percebeu nada. Ou talvez tenha percebido e fingiu que não. Não sei. Eu estava em choque, sem saber o que fazer, o que dizer. Naquela noite não consegui dormir. Olhava para o homem ao meu lado na cama e me perguntava quem ele realmente era. Como eu não tinha percebido antes? Comecei a lembrar de pequenos detalhes. O jeito como ele e o Orlando se olhavam nas reuniões de família. As viagens de negócios que sempre coincidiam. As ligações que ele atendia em voz baixa. As vezes em que eu o encontrava pensativo, olhando para o nada. A verdade é que eu tinha ignorado muitos sinais. Talvez por medo, talvez por ingenuidade. Naquela época, ser homossexual era considerado doença, pecado. Ninguém falava sobre isso. Era um tabu completo. Eu nem conhecia pessoas assim, pelo menos não que eu soubesse. Vivia numa bolha, numa cidade pequena, onde todo mundo conhecia todo mundo. E as aparências eram tudo. Passei a semana seguinte numa espécie de transe. Fazia as coisas do dia a dia. Cuidava das crianças, limpava a casa, cozinhava. Mas minha cabeça estava em outro lugar. À noite, quando o Tadeu chegava do trabalho, eu o observava com outros olhos, buscando nele sinais do homem das fotografias. Aquele que sorria de verdade, que parecia feliz e livre. No domingo seguinte, como de costume, o Orlando veio almoçar em casa com a esposa, a Clarice e os 2 filhos. Eu servi o frango assado, o arroz, a salada de maionese, sorri, conversei, fiz perguntas sobre a escola das crianças. Por fora, era a mesma Celina de sempre, a esposa perfeita, a anfitriã gentil. Por dentro, eu estava gritando. Cada vez que o Orlando e o Tadeu trocavam olhares, cada risada, cada piadinha interna, era como uma facada no meu coração. Naquela tarde, quando todos foram embora, eu fiquei olhando pela janela, enquanto as 2 famílias se despediam. Vi quando Orlando deu um tapinha nas costas do Tadeu, um gesto casual, mas seus dedos demoraram um pouco mais que o necessário. Vi o olhar que trocaram, um olhar que dizia muito, mais do que palavras. E eu soube, naquele momento, que não podia mais viver daquele jeito, fingindo que não sabia, carregando aquele segredo que não era meu. Uma semana depois da descoberta, eu finalmente criei coragem. Esperei as crianças dormirem e chamei o Tadeu para conversar no escritório. Meu coração batia tão forte que eu achava que ele podia ouvir. Fechei a porta, respirei fundo e tirei o álbum de dentro da sacola onde eu o tinha escondido. Coloquei sobre a mesa, entre nós 2. Vi o rosto dele empalidecer, os olhos se arregalarem em choque e medo. Naquele momento, antes mesmo de qualquer palavra ser dita, eu já sabia. A nossa vida nunca mais seria a mesma. Eu encontrei isso, Tadeu, eu disse. A voz trêmula, mas firme. E acho que nós precisamos ter uma conversa, que já deveria ter acontecido há muito tempo. Ele olhou para o álbum, depois para mim, e eu vi algo se quebrar dentro dele também. Nós 2 ali,
cara a cara com uma verdade grande demais para aquela sala pequena, grande demais para a vida que tínhamos construído juntos. Aquela noite da confrontação foi só o começo de um período sombrio na minha vida. Tadeu ficou paralisado, olhando para o álbum durante o que pareceu uma eternidade. Quando finalmente levantou os olhos, vi neles algo que nunca tinha visto antes: medo genuíno e, ao mesmo tempo, um estranho alívio. Como você encontrou isso? Foi a primeira coisa que ele perguntou, a voz quase um sussurro. Contei sobre a limpeza, o fundo falso. Ele passou a mão pelo rosto, afundou-se na cadeira como se tivesse envelhecido 10 anos em 10 minutos. Não teve negação, não teve raiva, só uma resignação silenciosa, como se estivesse esperando por esse momento há anos. Celina, eu... Ele começou, mas as palavras pareciam travar na garganta. É verdade, Tadeu? Você e o Orlando? Perguntei, mesmo já sabendo a resposta. Eu precisava ouvir da boca dele. Ele assentiu lentamente, os olhos marejados. Eu nunca quis te magoar. Aquela frase tão simples, tão comum, me atravessou como uma lâmina. Eu queria gritar, jogar coisas, desmoronar ali mesmo. Mas tinha 3 crianças dormindo nos quartos. Tinha uma vida inteira construída em torno de uma mentira. Tinha um mundo lá fora que não aceitaria o que estava acontecendo dentro daquelas paredes. Por que casou comigo? Perguntei, a voz embargada. Porque era o que se esperava. Ele respondeu após um momento. Meu pai, a sociedade, a igreja, todo mundo esperava que eu me casasse, tivesse filhos. E eu te admirava, Celina. Achei que poderia aprender a te amar do jeito certo. Aprender a amar. Como se amor fosse uma lição de matemática que se pudesse dominar com prática. Naquele momento me perguntaram como decidiram se casar com mulheres para manter as aparências. Como a culpa os consumia por dentro. Ao final daquela noite, estávamos exaustos, vazios, mas paradoxalmente mais próximos do que jamais havíamos estado. Não como marido e mulher, mas como 2 pessoas carregando o peso de segredos grandes demais. O que vamos fazer agora? Perguntei quando os primeiros raios de sol começaram a entrar pela janela. Tadeu olhou longamente para o álbum, depois para mim. O que você quer fazer? A resposta fácil seria exigir a separação, fazer um escândalo, expor tudo, mas separação em 1963, numa cidade do interior como Botucatu, uma mulher desquitada com 3 filhos pequenos, isso significaria isolamento social, dificuldades financeiras, preconceito contra as crianças. Sem contar o que aconteceria com o Tadeu e o Orlando se a verdade viesse à tona. Poderiam perder tudo: empregos, respeito, talvez até a liberdade. Preciso de tempo, respondi. Finalmente. Começou então o período mais estranho da minha vida. Continuamos vivendo sob o mesmo teto, mantendo as aparências. O Tadeu dormia no quarto de hóspedes, com a desculpa de que estava com insônia e não queria me incomodar. Para o mundo exterior, éramos o mesmo casal de sempre. Para nós, tudo havia mudado. Observei cada detalhe da interação entre o Tadeu e o Orlando com novos olhos. Os almoços de domingo tornaram-se exercícios de autocontrole. Eu servia comida, sorria para Clarice, brincava com as crianças, enquanto meu coração sangrava silenciosamente. A Clarice sabia? Era também uma prisioneira de aparências como eu? Ou vivia em completa ignorância, acreditando ter um casamento real? Houve momentos em que quis contar a ela, momentos em que o segredo pesava tanto que eu achava que não ia conseguir respirar. Mas que direito eu tinha de destruir a vida dela também? E se ela realmente não soubesse? Como eu poderia ser a mensageira de uma verdade tão dolorosa? Uma tarde, quando Tadeu estava no banco, criei coragem para revirar o resto do escritório. Descobri mais cartas, algumas recentes. Numa delas, datada de apenas 3 meses atrás,
O Orlando falava sobre fugir, sobre começar uma vida nova, em São Paulo ou no Rio de Janeiro, onde poderiam se perder na multidão. Ele escrevia: "Não podemos viver assim para sempre, Tadeu. Esta farsa está me matando aos poucos." Minha angústia ganhou um novo elemento: o medo. E se o Tadeu decidisse aceitar a proposta do Orlando? E se um dia eu acordasse e descobrisse que ele tinha partido, me deixando sozinha com 3 crianças para criar? A ideia me aterrorizava, não apenas pela vergonha social que eu enfrentaria, mas porque, apesar de tudo, eu ainda dependia dele financeiramente. Comecei a me preparar para o pior. Voltei a dar aulas particulares de piano, algo que tinha abandonado depois do nascimento das crianças. Economizei cada centavo que podia, escondendo dinheiro dentro de um antigo álbum de partituras. Me matriculei num curso de datilografia no período noturno, enquanto Tadeu ficava com as crianças. Ele não questionou, talvez aliviado por eu estar construindo minha própria independência. O silêncio entre nós era pesado, carregado de palavras não ditas, de perguntas sem resposta. À noite, sozinha na nossa cama de casal, eu chorava baixinho, mordendo o travesseiro para que os soluços não acordassem as crianças. Eu me sentia traída, enganada, usada, mas também sentia uma estranha compaixão pelo Tadeu. Preso numa vida que ele não escolheu de verdade, amando alguém que ele não podia ter abertamente. Minha mãe percebeu que algo estava errado. Durante uma visita, enquanto as crianças brincavam no quintal, ela me encontrou chorando na cozinha. "O que está acontecendo, filha?" perguntou, preocupada. Por um momento, pensei em contar tudo. Minha mãe sempre foi uma mulher forte, prática, mas ela também era profundamente religiosa, criada numa época ainda mais rígida que a minha. Como ela reagiria ao saber que seu genro perfeito amava outro homem? Que o casamento da filha era uma farsa? "É só cansaço, mãe", respondi, enxugando as lágrimas. 3 crianças pequenas, a casa, as aulas. Às vezes fica difícil. Ela apertou minha mão, seus olhos cheios de uma sabedoria silenciosa. "Se precisar conversar, estou aqui, sobre qualquer coisa." Naquele momento, eu quase fraquejei. Mas o segredo não era só meu para compartilhar. Envolvia outras vidas, outras famílias. Então, apenas assenti. Engoli o choro e voltei a servir o cafezinho. Os meses seguintes foram um estranho limbo. Eu vivia entre a raiva e a aceitação, entre o desespero e uma calma forçada. Observava meu casamento desmoronar em câmera lenta, enquanto, ao mesmo tempo, construía uma fortaleza em torno dos meus filhos para protegê-los. O Murilo, com seus 3 anos, começou a perguntar por que o pai não dormia mais no mesmo quarto que a mãe. A Lívia, ainda pequena, sentia a tensão no ar e ficou mais quieta, mais retraída. Só o Dante, bebê demais para entender, continuava alegre e despreocupado. Comecei a fumar escondida, um hábito que eu nunca tive. Nos fundos do quintal, depois que todo mundo dormia, eu acendia um cigarro e deixava a fumaça levar um pouco do peso que carregava. Foi durante uma dessas noites de solidão e cigarros que eu tomei minha decisão. Eu não podia continuar vivendo naquele purgatório emocional. Precisava de uma resolução, um caminho a seguir, não pelo bem do Tadeu ou do Orlando, mas pelo meu próprio bem e o das crianças. Numa sexta-feira de abril de 1964, pedi para minha vizinha Iracema que ficasse com as crianças e fui até o banco. Era a primeira vez que eu visitava o Tadeu no trabalho desde a descoberta do álbum. O prédio imponente, com suas colunas de mármore e piso de granito, sempre me intimidou. Entrei hesitante, observada pelos olhares curiosos dos funcionários que me reconheceram como a esposa do Sr. Tadeu. O Orlando estava lá, sentado na sua mesa, assinando uns papéis. Nossos olhares se cruzaram brevemente. Vi surpresa nos olhos dele, depois algo como culpa ou vergonha.
Ele rapidamente desviou o olhar e fingiu concentração nos documentos à sua frente. Tadeu saiu de sua sala ao ser informado da minha presença. Parecia preocupado, talvez imaginando que algo tinha acontecido com as crianças. Celina, tá tudo bem? Precisamos conversar, respondi, mantendo a voz firme, apesar do tremor interno. Não aqui. Em casa. À noite. Ele assentiu lentamente, uma sombra de apreensão cruzando seu rosto. Estarei em casa cedo. Opa! Saí do banco me sentindo estranhamente leve, como se tivesse dado o primeiro passo para sair de um labirinto escuro. No caminho de volta, passei pela igreja matriz e, num impulso, entrei. Sentei no último banco e fiquei ali, olhando para o crucifixo. Não exatamente rezando, mas buscando uma força que parecia ter me abandonado. Aquela noite marcaria o fim do silêncio e da angústia. Para o bem ou para o mal, eu precisava confrontar não apenas o Tadeu, mas a realidade da minha situação. O medo ainda estava lá, a dor também, mas agora havia algo mais forte. A determinação de uma mulher que decidiu retomar o controle da própria vida. Enquanto esperava por Tadeu na varanda de nossa casa, observando o sol se pôr atrás das serras que circundavam Botucatu, fiz uma promessa a mim mesma. Qualquer que fosse o caminho escolhido dali em diante, não seria mais ditado pelo medo ou pelas convenções sociais. Seria determinado pelo que eu, Celina Augusta Pimentel, julgasse melhor para mim e para meus filhos. O futuro era incerto, assustador até, mas pela primeira vez em meses senti que estava respirando de verdade, não apenas sobrevivendo. O carro do Tadeu apareceu na curva da rua e eu endireitei os ombros, me preparando para a confrontação que mudaria o curso das nossas vidas para sempre. O rangido do portão anunciou a chegada do Tadeu. As crianças já estavam dormindo, a casa mergulhada num silêncio expectante. Eu havia preparado café forte. Precisaríamos dele para a conversa que teríamos. Sentada na sala de visitas, com as mãos inquietas alisando repetidamente o tecido da saia, aguardei seu passo hesitante pela varanda. Quando entrou, Tadeu parecia carregar o peso do mundo. Afrouxou a gravata como quem se prepara para um interrogatório. Seus olhos percorreram a sala, notando os detalhes. As fotografias de família sobre o aparador, o bordado inacabado no meu cesto de costura, o pequeno altar com a imagem de Nossa Senhora, detalhes de uma vida construída sobre fundações que agora tremiam. As crianças já dormiram? Perguntou, colocando a maleta de couro sobre a mesa. Sim, há mais de 1 hora. Respondi, indicando a poltrona à minha frente. Sente-se, Tadeu. Precisamos decidir o que faremos com a nossa vida. Ele obedeceu, sentando-se com a postura rígida de quem se prepara para receber uma sentença. Por alguns momentos ficamos ali, 2 estranhos que compartilhavam um teto, 3 filhos e um segredo destruidor. Eu não posso mais viver assim. Comecei, mantendo a voz baixa, mas firme. Essa mentira está me consumindo. Está nos consumindo. O que você quer que eu faça, Celina? Quero a verdade, toda ela. Não mais meias confissões, não mais segredos. Tadeu respirou fundo, as mãos trêmulas acendendo um cigarro. Ofereceu-me um, que aceitei, mais um hábito novo nessa estranha fase da minha vida. O Orlando e eu. Nós nos conhecemos na Faculdade de Economia, no Rio de Janeiro. Começou ele, a voz pouco mais que um sussurro. No início, éramos só amigos. Estudávamos juntos, saíamos com o mesmo grupo, mas algo aconteceu durante uma viagem a Petrópolis no último ano. Estávamos hospedados na casa de campo de um colega. Tadeu relatou como aquele sentimento proibido floresceu, como lutaram contra ele, como tentaram seguir os caminhos que a sociedade esperava deles. Casaram-se com moças de família. Abriram o banco juntos em Botucatu. Mantiveram suas vidas paralelas, uma à luz do dia, outra nas sombras. As viagens de negócio? Perguntei, embora já soubesse a resposta. Algumas eram reais. Admitiu,
olhando para o chão. Outras eram nossos únicos momentos de liberdade. Cada palavra era como um pequeno corte, mas eu precisava sangrar aquela ferida até o fim para começar a curar. E a Clarice? Ela sabe? Tadeu balançou a cabeça negativamente. Não tenho certeza. Às vezes acho que ela suspeita, mas prefere não confirmar. Seria devastador demais. Como foi para mim? Retruquei, sem conseguir conter a amargura. Sinto muito, Celina. Eu nunca quis te ferir. Você sempre foi boa demais para mim, para as crianças. Boa demais para ser enganada por anos. Completei. Eu li as cartas, Tadeu. O Orlando quer que vocês fujam. Comecem uma vida nova em outro lugar. Ele empalideceu. Você leu todas as cartas? O suficiente para entender que isso não é só um caso. Vocês se amam de verdade. Um silêncio pesado se instalou entre nós. Lá fora, o vento balançava as folhas da mangueira no quintal, criando sombras dançantes nas paredes da sala. O que você vai fazer? Perguntou finalmente, a voz embargada. Era a pergunta que eu mesma vinha me fazendo por meses. O que uma mulher, na minha situação, podia fazer em 1964? O Brasil estava vivendo o início de um regime militar. A sociedade era mais conservadora do que nunca. A religião ditava a moral nas pequenas cidades. Divórcio não era uma opção legal. A lei só viria mais de uma década depois. A separação significaria escândalo, dedos apontados, fofocas impiedosas, crianças estigmatizadas. Tenho duas escolhas. Respondi, surpreendendo a mim mesma com a clareza de pensamento. Posso expor tudo, criar um escândalo, destruir sua reputação e a do Orlando. Isso acabaria com o banco de vocês. Arruinaria 4 famílias e marcaria nossos filhos para sempre. Tadeu baixou a cabeça, como que aceitando o golpe que viria. Continuei. Posso aceitar que nosso casamento é uma farsa, mas manter as aparências pelo bem das crianças. Pelo menos por enquanto. Ele levantou os olhos, surpreso. Você? Consideraria isso? Não por você, Tadeu. Por mim e pelos nossos filhos. Expliquei meus termos então, com uma frieza que nem eu sabia que possuía. Continuaremos casados no papel e perante a sociedade. Você vai manter suas obrigações financeiras, vai ser um pai presente para as crianças. Em troca, eu terei liberdade para construir minha própria vida, retomar meus estudos, dar minhas aulas. E quanto a nós? Questionou, excitante. Não existe mais nós, Tadeu. Não da forma como um casamento deveria ser. Você vai ter seu quarto, eu terei o meu. O que você faz com o Orlando quando não está em casa não é mais da minha conta, desde que seja discreto e não exponha nossas crianças a fofocas ou escândalos. Era um arranjo moderno demais para aquela época. Quase impensável. Mas eu já não era mais a jovem ingênua que achava que o amor era como nos filmes. O mundo real era feito de compromissos difíceis, de escolhas imperfeitas. Por quanto tempo? Perguntou ele, tão baixo que mal pude ouvir. Até que as crianças estejam crescidas o suficiente para entender, ou até que a sociedade mude o suficiente para aceitar. O que vier primeiro. Discutimos os detalhes práticos desse estranho acordo. Como explicaríamos para as crianças, para nossas famílias, para os amigos? Decidimos que o Tadeu alegaria problemas de insônia para justificar o quarto separado. Para o resto, continuaríamos a mesma família de sempre. Festas de aniversário, missas aos domingos, passeios no parque. E se um dia... Você conhecer alguém? Perguntou Tadeu de repente. Alguém que possa te dar o que eu não posso? A pergunta me pegou de surpresa. Eu estava tão concentrada em sobreviver ao presente que mal tinha considerado essa possibilidade. Não estou procurando ninguém, respondi, sinceramente. Mas se um dia acontecer, a gente conversa de novo. Quando finalmente nos levantamos, já passava da meia-noite. Tadeu foi para o quarto de hóspedes.
que agora seria oficialmente dele. Eu voltei para nossa antiga cama de casal, de repente grande demais para uma pessoa só. Foi uma noite de lágrimas silenciosas, de luto por um casamento que nunca foi real, por sonhos que nunca se realizariam. Mas também foi uma noite de estranho alívio, como se um peso tivesse sido removido do meu peito. A verdade, por mais dolorosa que fosse, era mais leve de carregar do que a mentira. Na manhã seguinte, o sol nasceu como sempre, indiferente aos dramas humanos. Preparei o café da manhã para as crianças. Ajudei o Murilo com seus sapatos. Prendi o cabelo da Lívia com fitas coloridas. Troquei a fralda do Dante. Tadeu apareceu na cozinha, olheiras profundas denunciando sua noite em claro. Sentou-se à mesa, fingindo normalidade. As crianças, absortas em seu mundo inocente, não perceberam a tensão que vibrava no ar. Aquele foi o primeiro dia da nossa nova vida. Uma vida construída sobre uma mentira combinada, um teatro cuidadosamente ensaiado para o benefício de todos, menos o nosso. As semanas seguintes foram um exercício de autocontrole. Continuei com minhas aulas de piano, agora expandindo para mais alunos. Me matriculei num curso de administração por correspondência. Aos poucos, construí uma identidade para além de esposa do banqueiro Tadeu. Os almoços de domingo com Orlando e Clarice continuaram, agora carregados de significados ocultos, olhares que diziam mais que palavras. Eu observava a Clarice com outros olhos, buscando sinais de que ela também vivia uma mentira. Ela parecia genuinamente feliz, orgulhosa do marido bem-sucedido, dedicada aos filhos. Seria possível que ela não soubesse? Ou seria uma atriz ainda melhor do que eu? Uma tarde, enquanto nossas crianças brincavam no quintal, Clarice se aproximou de mim na cozinha. "Tá tudo bem entre você e o Tadeu?" perguntou suavemente, enquanto me ajudava, antes de eu lavar a louça. Senti o sangue gelar nas veias. Por que a pergunta? Vocês parecem diferentes. Há uma distância. O Orlando mencionou que o Tadeu anda preocupado. Forcei um sorriso, as mãos trêmulas dentro da água ensaboada. São só preocupações com o banco, com a situação política do país. Você sabe como são os homens. Levam os problemas do trabalho para casa. Ela assentiu, parecendo aceitar a explicação. Mas seus olhos diziam outra coisa. Por um momento, considerei contar tudo a ela, criar uma aliança de mulheres enganadas. Mas que direito eu tinha de destruir a felicidade dela, mesmo que baseada em ilusões? Em junho daquele ano, Tadeu chegou em casa com uma proposta inesperada. O banco abriria uma filial em Campinas, uma cidade maior, mais anônima. Seria uma oportunidade de recomeço para todos nós. Argumentou, sentado à mesa da cozinha enquanto eu preparava o jantar. Poderíamos ter uma casa maior. As crianças iriam para escolas melhores. E seria mais fácil para a nossa situação. Entendi o subtexto. Numa cidade maior, nosso arranjo em comum chamaria menos atenção. Tadeu e Orlando poderiam ser mais discretos em seus encontros. E eu, talvez, encontraria mais oportunidades de crescimento profissional. Vou pensar, respondi, nem aceitando, nem recusando de imediato. Por semanas, pesei os prós e os contras da mudança. Deixar Botucatu significava abandonar minha rede de apoio, minha família, minhas amigas, meus alunos de piano, mas também oferecia a chance de um novo começo, longe dos olhares curiosos que já começavam a notar as mudanças no nosso casamento. Em julho, tomei minha decisão. Iríamos para Campinas, não pelos motivos do Tadeu, mas pelos meus. Numa cidade maior, eu poderia retomar meus estudos na universidade, expandir meu círculo social, oferecer melhores oportunidades para meus filhos. Comunicamos a decisão às famílias. Minha mãe chorou, preocupada com a distância. Meu pai, orgulhoso do sucesso do genro, ajudou com os preparativos da mudança. Vendemos nossa casa em Botucatu e compramos uma nova em Campinas,
Um sobrado espaçoso com quartos suficientes para manter nosso acordo de dormitórios separados. Em setembro de 1964, deixamos para trás a cidade que tinha sido palco do nosso casamento, do nascimento dos nossos filhos e da morte das nossas ilusões. Na manhã da partida, fiz uma última visita à igreja matriz. Não rezei por milagres ou reconciliações impossíveis. Rezei por força para o novo capítulo que se iniciava, por sabedoria para guiar meus filhos e por paz para o meu coração ferido. Enquanto o carro se afastava de Botucatu, observei pelo retrovisor as serras ficando para trás. As crianças, animadas com a aventura, cantarolavam no banco traseiro. Tadeu dirigia em silêncio, os olhos fixos na estrada à frente. Naquele momento, compreendi que a confrontação não havia terminado no dia em que mostrei o álbum ao Tadeu. Era um processo contínuo, confrontar a sociedade e suas expectativas, confrontar meus próprios medos e limitações, confrontar cada novo dia com a determinação de uma mulher que escolheu viver em seus próprios termos, mesmo quando esses termos não eram ideais. O álbum de fotografias, causa de tanta dor, viajava conosco, escondido entre minhas roupas, não por masoquismo ou vingança, mas como um lembrete constante de que as aparências enganam, de que a vida raramente segue os roteiros que planejamos e de que, às vezes, a maior coragem não está em lutar contra a maré, mas em aprender a nadar em águas turbulentas. A estrada para Campinas serpenteava à nossa frente, cheia de curvas e incertezas, assim como o futuro que nos aguardava. Eu não sabia, então, o que nos esperava naquela nova cidade, mas sabia que já não era mais a mesma Celina que um dia sonhou com o príncipe encantado. Era uma mulher que havia encarado a verdade mais dolorosa e sobrevivido para contar a história. Campinas nos recebeu com o burburinho típico de uma cidade em crescimento. Era 1964 e o Brasil experimentava mudanças profundas, não apenas políticas, com o regime militar recém-instalado, mas também sociais e econômicas. Indústrias surgiam, a classe média se expandia, e no meio desse turbilhão, nossa família tentava encontrar seu lugar, com seu próprio segredo. Nossa casa nova ficava no bairro Cambuí, uma área arborizada e respeitável. Os vizinhos eram educados, mas não invasivos, exatamente o que precisávamos. Tadeu e Orlando abriram a filial do banco no centro da cidade, rapidamente se estabelecendo na comunidade financeira local. Eu matriculei as crianças numa escola tradicional católica e comecei a reconstruir minha rotina. Os primeiros meses foram de adaptação. O Murilo, então com 4 anos, sentia falta dos amigos de Botucatu. A Lívia, sempre mais reservada, se retraiu ainda mais no novo ambiente. Só o Dante, ainda bebê, parecia indiferente à mudança. Eu me dividia entre cuidar deles, estabelecer nossa nova vida e lidar com a estranha dinâmica do meu casamento de fachada. Tadeu e eu mantínhamos uma cordialidade estudada, como atores numa peça bem ensaiada. Jantávamos juntos com as crianças, discutíamos questões práticas sobre a casa e a educação dos filhos. Aparecíamos juntos em eventos sociais. Para todos os efeitos, éramos um casal perfeitamente normal. O bem-sucedido gerente de banco e sua dedicada esposa. Mas as noites eram silenciosas. Cada um em seu quarto, cada um com seus pensamentos. Às vezes, nas madrugadas, eu ouvia o Tadeu soluçar baixinho, ou o telefone tocar uma vez e parar, um código que ele e o Orlando tinham estabelecido. Eu fingia não perceber. Assim como ele fingia não notar os livros de psicologia e sociologia que eu comecei a trazer para casa. Em 1965, consegui uma vaga no departamento de música da Unicamp como professora de piano. Era só um trabalho de meio período, mas representava um passo importante para minha independência. Enquanto Tadeu se ocupava com o banco em franco crescimento, eu dividia meu tempo entre o trabalho, as crianças e os estudos. Me matriculei num curso de pedagogia
realizando finalmente o sonho interrompido pelo casamento. Clarice e Orlando também se mudaram para Campinas poucos meses depois de nós. Se estabeleceram num bairro próximo e nossos encontros de domingo continuaram, agora num novo cenário. Clarice e eu desenvolvemos uma amizade peculiar. Duas mulheres unidas por uma verdade que nunca mencionávamos, mas que pairava entre nós como um fantasma silencioso. Foi durante um desses almoços, em 1966, que notei algo diferente no comportamento da Clarice. Seus olhos estavam vermelhos, suas mãos tremiam ligeiramente ao servir o café. Quando as crianças saíram para brincar no quintal e os homens se retiraram para discutir negócios no escritório, finalmente nos vimos sozinhas. "Você está bem?" perguntei, tentando soar casual enquanto lavávamos a louça juntas. Clarice hesitou, as mãos imóveis dentro da água ensaboada. Então, sem aviso, começou a chorar. Um choro silencioso, contido, como se estivesse acostumada a sofrer sem fazer barulho. "Eu sei, Celina", sussurrou finalmente, olhando para a janela para garantir que ninguém nos ouvia. "Eu sei sobre eles." Meu Deus! O mundo pareceu parar naquele instante. Pousei o prato que estava secando e olhei para ela, incapaz de negar ou confirmar. Não era meu segredo para contar. "Há quanto tempo?" perguntei simplesmente. "Anos", respondeu, enxugando as lágrimas com o avental. "Talvez desde sempre, no fundo. Mas ontem eu encontrei cartas. Cartas que o Orlando guardava numa caixa de sapatos no fundo do armário. Naquele momento, vi meu próprio passado refletido nos olhos dela. O choque, a dor, a sensação de traição. Mas também vi algo mais. Uma força que talvez ela mesma não soubesse que possuía. "O que você vai fazer?" perguntei. A mesma pergunta que eu havia feito a mim mesma tantas vezes. Clarice respirou fundo, recuperando a compostura. "O que você fez, Celina? Porque eu sei que você sabe. Eu vejo nos seus olhos quando eles estão juntos. Vejo na distância entre você e o Tadeu." Naquela tarde, enquanto nossos maridos conversavam no escritório e nossas crianças brincavam inocentemente no jardim, eu contei a Clarice toda a verdade. O álbum de fotografias, a confrontação, nosso acordo silencioso. Ela ouviu sem interromper, ocasionalmente assentindo, como se cada palavra minha confirmasse suspeitas há muito enterradas. "Não sei se tenho a sua força", confessou quando terminei. "Não sei se consigo viver uma mentira, mesmo que seja pelo bem dos meus filhos." "Não é força, Clarice", respondi. "É sobrevivência. E cada uma de nós sobrevive do jeito que pode." Aquela conversa marcou o início de uma nova fase. Clarice e eu formamos uma aliança silenciosa. Duas mulheres navegando em águas perigosas, apoiando-se mutuamente quando o peso da verdade se tornava insuportável. Enquanto nossos maridos viviam seu amor proibido nas sombras, nós construímos nossa própria rede de apoio à luz do dia. Em 1968, quando o país se fechava ainda mais sob o AI-5, nossa pequena comunidade de segredos encontrou um novo equilíbrio. Tadeu e Orlando prosperavam no banco, agora com 3 filiais espalhadas pelo interior paulista. Clarice havia aberto uma pequena loja de artesanato no centro de Campinas, canalizando sua dor em criatividade. Eu estava prestes a me formar em pedagogia, dividindo meu tempo entre a universidade, as aulas de piano e a criação dos meus filhos. Agora com 8, 6 e 5 anos. Foi nesse período que conheci o Augusto, professor de história na faculdade onde eu estudava. Viúvo recente, com uma filha adolescente, ele passou a frequentar os mesmos círculos acadêmicos que eu. Nossos encontros foram se tornando mais frequentes. Um cafezinho depois das aulas, uma conversa sobre livros na biblioteca, um convite para assistir a uma apresentação de música clássica. Quando percebi que estava desenvolvendo sentimentos por ele, entrei em pânico. Meu acordo com o Tadeu não previa essa possibilidade.
Ou, pelo menos, eu nunca tinha imaginado que pudesse me apaixonar de novo. Como eu poderia começar um relacionamento sendo uma mulher casada? Como explicaria a situação ao Augusto? Numa noite de julho, reuni coragem para conversar com o Tadeu. As crianças já dormiam, a casa estava silenciosa. Encontrei-o no escritório, como sempre, analisando papéis do banco. Precisamos conversar sobre o nosso acordo. Comecei, sentando-me à sua frente. Tadeu tirou os óculos, esfregando os olhos cansados. Aos 39 anos, já tinha fios grisalhos nas têmporas e linhas de expressão ao redor dos olhos. A vida dupla também cobrava seu preço dele. O que houve? Perguntou, preocupado. Você mudou de ideia? Não exatamente, respondi, escolhendo as palavras com cuidado. Mas as circunstâncias mudaram. Eu conheci alguém. Tadeu ficou em silêncio por um momento, processando a informação. Depois, para minha surpresa, um pequeno sorriso surgiu em seus lábios. Era só questão de tempo, disse ele, com uma gentileza que me desarmou. Você merece ser feliz, Celina. De verdade. Discutimos os aspectos práticos dessa nova situação. Como explicaríamos aos filhos, à sociedade? Decidimos que eu poderia ver o Augusto discretamente, desde que mantivéssemos as aparências em público. Não era o ideal, mas era o melhor que podíamos fazer naquela época, naquele país. Meu relacionamento com o Augusto se desenvolveu lentamente, com a cautela de dois adultos que carregavam suas próprias cicatrizes. Contei a ele uma versão simplificada da verdade, que o Tadeu e eu tínhamos um casamento de aparências, que permanecíamos juntos pelos filhos. Não mencionei o Orlando. Não era meu segredo para revelar. Augusto, um homem à frente de seu tempo, aceitou a situação com uma compreensão que ainda me emociona quando lembro. Os anos seguintes foram um equilíbrio delicado entre mundos que não deveriam se tocar. Meus filhos cresciam fazendo perguntas cada vez mais difíceis. Por que o papai e a mamãe dormiam em quartos separados? Por que o tio Orlando vinha jantar mesmo quando o papai estava viajando? Quem era aquele professor que buscava a mamãe na faculdade? Em 1972, quando Murilo completou 12 anos, percebi que não poderíamos manter as aparências por muito mais tempo. As crianças estavam crescendo, começando a entender o mundo ao seu redor. E eu estava cansada de viver uma mentira, mesmo que fosse uma mentira combinada. Foi a Clarice quem sugeriu a solução. Durante um de nossos encontros, agora sem a presença dos maridos, ela mencionou que o Orlando havia sido convidado para abrir uma filial do banco em São Paulo. Talvez seja a oportunidade que todos nós precisamos, comentou ela, mexendo distraidamente em sua xícara de chá. Um novo começo. Uma separação mais definitiva. A ideia foi tomando forma aos poucos. Tadeu e Orlando iriam para São Paulo, oficialmente para expandir os negócios. Clarice e eu permaneceríamos em Campinas com as crianças, alegando que não queríamos interromper seus estudos. Gradualmente, nos separaríamos. Não legalmente, pois o divórcio ainda não era permitido, mas de fato, quando o momento de partir chegou, em janeiro de 1973, foi com uma mistura de tristeza e alívio que me despedi do Tadeu. Apesar de tudo, havíamos construído uma parceria baseada no respeito mútuo e no amor pelos nossos filhos. Ele me abraçou longamente na plataforma da estação, sussurrando: "Obrigado por tudo, Celina. Você foi a melhor companheira que um homem como eu poderia ter." Voltei para casa sozinha. Oficialmente, para cuidar dos filhos enquanto Tadeu estabelecia a nova filial. Extraoficialmente, para começar uma nova vida. Augusto e eu pudemos finalmente aparecer juntos em público, ainda com discrição, mas sem o peso constante do segredo. Os anos seguintes trouxeram mudanças que nenhum de nós poderia prever. Em 1977, o Brasil finalmente aprovou a lei do divórcio. Tadeu e eu formalizamos nossa separação, assim como Orlando e a Clarice. Foi um processo amigável,
sem disputas ou ressentimentos. Dividimos os bens, estabelecemos a guarda compartilhada dos filhos, que, àquela altura, já eram adolescentes e entendiam mais do que imaginávamos. O Murilo, aos 17 anos, foi o primeiro a quem contei toda a verdade. Sentamos na varanda da nossa casa em Campinas, numa tarde de domingo, e narrei nossa história, desde o álbum de fotografias até o acordo silencioso que mantivemos por tantos anos. Você sabia, não é? Perguntei quando terminei, observando seu rosto pensativo. Acho que todos nós sabíamos de alguma forma, respondeu ele, surpreendendo-me com sua maturidade. A Lívia e eu conversávamos sobre isso às vezes. Sobre como você e o pai eram mais como amigos do que como marido e mulher. Sobre como ele parecia diferente quando o tio Orlando estava por perto. E você? Você nunca nos julgou? Murilo sorriu. Um sorriso que me lembrou dolorosamente o do Tadeu quando jovem. O que tinha para julgar, mãe? Vocês fizeram o melhor que podiam numa época em que não havia muitas opções. Nos anos seguintes contei a verdade também para a Lívia e o Dante. Cada um reagiu à sua maneira. A Lívia com lágrimas silenciosas, o Dante com uma aceitação que me pareceu quase tranquila demais. Eles visitavam o pai e o Orlando regularmente em São Paulo, construindo uma relação que, embora não convencional, era baseada em amor e respeito. Eu me casei com Augusto em 1978, numa cerimônia simples no jardim da nossa casa. Tadeu e Orlando estavam presentes, sentados discretamente na última fileira. Clarice, que havia se reconciliado com sua própria história, foi minha madrinha. Meus filhos, agora jovens adultos, celebraram conosco, formando uma família que desafiava todas as convenções. Os anos se passaram. Meus filhos se formaram, casaram, tiveram seus próprios filhos. Augusto e eu envelhecemos juntos, compartilhando a paixão pela educação e pelas artes. Tadeu e Orlando viveram juntos em São Paulo até 1988, quando Orlando faleceu, vítima de um ataque cardíaco fulminante. Tadeu nunca se recuperou completamente da perda, tornando-se uma sombra do homem vibrante que tinha sido. Em 1990, recebi uma ligação do Tadeu. Sua voz estava fraca, envelhecida. Celina, disse ele, você poderia vir a São Paulo? Tem algo que preciso te entregar. Viajei no dia seguinte, encontrando-o num pequeno apartamento no bairro de Pinheiros. Ele estava magro, abatido, mas seus olhos ainda tinham o mesmo brilho inteligente. Sem palavras, ele me entregou o álbum de fotografias, o mesmo que eu tinha encontrado naquela tarde distante de 1963. Isso pertence a você, disse ele. Você guardou o nosso segredo quando poderia ter nos destruído. Você nos deu uma chance de sermos felizes do nosso jeito. Aceitei o álbum sentindo seu peso. Não apenas físico, mas simbólico. Nós fomos felizes, não é? Cada um à sua maneira. Tadeu assentiu, com lágrimas nos olhos. Você me ensinou que há muitas formas de amar, Celina, e que a mais importante é aquela que permite que o outro seja quem realmente é. Tadeu faleceu 2 anos depois, em 1992. Ao lado de sua cama no hospital, encontrei uma carta endereçada a mim. Nela, ele me agradecia por ter sido sua companheira, sua amiga, sua cúmplice, numa época em que o mundo não estava pronto para aceitar seu amor pelo Orlando. Você foi meu porto seguro quando eu mais precisava, escreveu ele. E espero ter sido, de alguma forma, um bom pai para nossos filhos. Hoje, aos 83 anos, olho para trás e vejo uma vida cheia de reviravoltas inesperadas. Augusto partiu há 5 anos, deixando um vazio que nunca será preenchido. Meus filhos me deram 7 netos maravilhosos, que agora me presenteiam com bisnetos. Clarice e eu continuamos amigas, 2 viúvas unidas por uma história extraordinária que poucos conhecem. O álbum de fotografias ainda está comigo, guardado numa caixa na minha penteadeira. Às vezes eu o abro e observo as imagens.
Dois jovens apaixonados numa época que não permitia seu amor. Não sinto mais raiva ou ressentimento. Apenas uma profunda compreensão de que todos nós, de alguma forma, somos prisioneiros e libertadores de nossas próprias histórias. Quando meus netos me perguntam sobre o avô Tadeu, conto a eles que foi um homem bom, que amou seus filhos e que fez o melhor que pôde num mundo que não o compreendia. Um dia, quando forem mais velhos, talvez eu lhes conte toda a história. Ou talvez deixe que o álbum fale por si mesmo, quando eu não estiver mais aqui. O que aprendi depois de todas essas décadas é que a vida raramente segue o caminho que a gente planeja. Ela é feita de escolhas difíceis, de segredos guardados e revelados, de dores transformadas em força. Aprendi que o perdão de nós mesmos e dos outros é o caminho mais difícil e o mais necessário. E, acima de tudo, aprendi que há muitas formas de amar, que família não é só aquela que nasce do sangue ou do papel, mas a que a gente constrói com compreensão, respeito e aceitação. O álbum escondido, que um dia despedaçou meu coração, acabou por abrir caminho para uma vida que eu nunca imaginei ser possível. Uma vida imperfeita, complexa, mas autenticamente minha. Se você gostou da minha história, se inscreva no canal, ative o sininho e curta o vídeo. Isso ajuda muito. Até mais, queridas e queridos!